Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 9 do profeta Jeremias. A segunda parte vai do versículo 9 ao versículo 22. O tema é o juízo. Comecemos no versículo 9. Diz Adonai: ou não me vingaria eu de uma nação como esta? Nós vimos na primeira parte do capítulo 9 que havia uma nação que estava diante de mentiras, de calúnias. Uma nação que não se podia confiar nem nos da própria casa e nem nos vizinhos. Os que prosperavam através de mentiras, de corrupção, distorção. E eles cada dia mais caminhavam numa decadência, num abismo sem fim. E eles recusavam conhecer o médico que poderia trazer cura para ajudar. E aqui no versículo 9 o Senhor está dizendo: acaso eu Adonai, Criador dos céus e da terra, eu que sou justo, amoroso, bondoso, não vou me vingar de uma nação iníqua como essa? Aqui mostra a conclusão e a punição de Judá. Agora haveria uma vingança sobre uma nação que se transformou em Sodoma e Gomorra. Versículo 10 e 11 trata da desolação futura de Judá. E aqui o profeta Jeremias fala de forma vívida o que acontecerá com esta nação. Pelos montes me levantarei, choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, já não se ouve ali o mugido de gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Aqui no versículo 10 e 11, o profeta, diante da revelação que o Senhor estava dando a ele para e começa a se lamentar novamente, ele começa a chorar, ele começa a ficar em estado de desespero. Ele fala: nos montes levantei choro e pranto. Ele chora constantemente, sem esperança. E ele olha para as pastagens, como será no futuro, e ele vê apenas um deserto. Um deserto que não havia nem mais plantas, porque as plantas foram queimadas pelos babilônicos. Já ninguém queria mais passar por aquelas regiões. E ele também está dizendo aqui no versículo 10 que não havia mais o barulho de gado. Neste tempo havia uma grande produção agrícola e de pecuária. E agora o silêncio era predominantemente nas ruas, nos municípios, nas províncias e na nação. Até as aves, aqui o profeta Jeremias fala, elas fugiam, como os animais também fugiam. Ou seja, aqui a natureza está demasiadamente angustiada por causa do pecado da nação. A própria natureza sofre com o pecado do homem. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Senhor. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Aqui no versículo 10, a natureza estava gemendo por causa da iniquidade de Judá. Aqui o profeta estava lamentando diante da visão profética de devastação, de desolação total de sua nação.
Versículo 11. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Aqui mostra o futuro de como seria Jerusalém. Deserta, em ruínas, chacais por toda parte. E pessoas que não tinham onde morar, porque suas casas foram destruídas. Versículo 12. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca de Adonai? Homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Vou ler aqui no versículo 12 da Bíblia de David Stern. Quem é sábio o bastante para entender isto? Com quem a boca de Adonai falou para que possa anunciar? Porque a terra pereceu e foi desgastada como um deserto para que ninguém passe por ela? Vou parafrasear este versículo. Há algum justo em Judá que possa discernir o porquê o juízo está vindo sobre Judá? Há algum aqui justo que possa entender por que esta nação está sendo destruída? A resposta seria não. Não havia nenhum sábio, não havia nenhum justo o suficiente para entender as razões do juízo, porque todos estavam em idolatria e mentiras. Não havia um que entendesse a razão do juízo sobre a nação. Mas o Senhor agora responde a sua própria pergunta. Respondeu Adonai, porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos a que eu disse, nem andaram nela. Então não havia ninguém que entendesse as razões do juízo sobre Jerusalém, sobre Judá. Mas o Senhor então responde, já que não havia nenhum justo. Eu estou castigando. Eu estou colocando juízo sobre essa nação iníqua, porque abandonaram a minha lei que pus perante esta nação, e não deram ouvidos ao que eu disse, e nem andaram sobre ela. E qual lei que é essa? Mas qual lei que é essa? É a Torá. As 613 leis de Moisés. E tudo isto o Senhor antecipou. Toda a base dos profetas está em Deuteronômio, Levíticos. Então, o Senhor também lá em Deuteronômio já tinha antecipado o que ele faria se uma nação recusasse a sua lei. E aqui nós vamos para Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16 a 18. Diz Adonai a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirás indo após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Que aliança que Deus está falando aqui? Aliança mosaica, as 613 leis de Moisés. Versículo 17: neste dia a minha ira se acenderá contra eles, desampará-lo-eis, e deles esconderei o meu rosto para que sejam devorados. E tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia: não nos alcançarão estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o meu rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então aqui, na época de Moisés, o Senhor já estava antecipando o que a nação de Israel e de Judá faria. E aqui mostra claramente que eles se voltariam para os deuses das nações gentílicas e adorariam a eles. Então note, lá no começo da entrada na Canaã, o
Senhor já estava antecipando que os profetas veriam. E veriam uma nação idólatra. Versículo 14. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalaíns, como lhe ensinaram os seus pais. Olha que interessante. Os filhos estavam idolatrando. Os filhos estavam idolatrando porque os próprios pais ensinaram a idolatria. Os pais estavam conduzindo os filhos à prática de idolatria. Vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 32, na Brit Hadashah. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpede e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Elohim, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha que interessante. As pessoas aqui no versículo 32, elas não se contentavam de fazer tudo isso que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, fala aqui no capítulo 1, mas também elas ensinavam, estimulavam os outros a fazerem as mesmas coisas. Aqui no capítulo 1 de Romanos está dizendo que por causa da iniquidade do povo, o Senhor se afastou e deixou que eles próprios mergulhassem numa depravação. E sem fim, até que o juízo venha sobre eles e destruam todos nas suas práticas satânicas. Versículo 15. Portanto, assim diz Adonai. Versículo 15 do capítulo 9 de Jeremias. Portanto, assim diz Adonai, Jeová Tsabaoth, o Deus de Israel. Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Aqui, absinto é uma planta cujo suco é extremamente amargo. Eu já tomei esse suco, às vezes por desarranjo intestinal, é extremamente amargo. Quanto mais fica na água parado, mais amargo é. Aqui o Senhor está dizendo que Ele dará este absinto para que as pessoas pudessem tomar uma água amarga. Ou seja, o juízo sobre uma nação iníqua. Versículo 16. E espalhá-lo-eis entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los.
aqui trata da aliança palestina, ou aliança da terra. Aqui é o Senhor dizendo que por causa da iniquidade, por terem abandonado a lei do Senhor, os judeus seriam espalhados dentre todas as nações. Então eles seriam enviados para a Babilônia, seriam enviados para a Ásia, seriam enviados para o Extremo Oriente, para o Ocidente e para todas as nações. Eles perderiam a posse temporária da terra, até que eles começassem a se converter nas nações ao Messias de Israel e começarem a voltar gradativamente a Israel para restaurar. Então, o pecado sobre a nação, o que fez? Atuar a aliança palestina que tirou eles da própria terra e espalhou os judeus dentre as nações. Então aqui está dizendo que eles seriam tão dispersos que eles iriam para nações que nem eles mesmos conheceriam, nem os pais. Hoje um dos países que mais tem judeus no mundo é os Estados Unidos. Depois Europa, Canadá, Brasil. Eles estariam sendo dispersos. E aqui também está usando a palavra consumir. Consumir não quer dizer aqui a totalidade, 100% dos judeus que seriam mortos. Até porque houve um grupo de remanescentes judeus que foram salvos de serem mortos e foram levados como escravos para a Babilônia. E lá muitos se arrependeram e se converteram ao Deus de Israel. E se tornaram centro de missões na Babilônia. Então consumir aqui não é consumir 100% dos judeus. Aqui está dizendo que o Senhor consumirá os ímpios. Ímpios. O Senhor está dizendo que sobre Judá Ele consumirá todos os ímpios. Aqui está dizendo que sobre Judá Ele consumirá os ímpios. Então, o que diz a aliança palestina? Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1. Quando, pois, estas coisas, quando vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar Adonai teu Elohim. Então aqui, do versículo 1 ao versículo 10, trata da aliança palestina. E aqui no versículo 1 está dizendo que quando os judeus se converterem lá onde estivessem dispersos, o Senhor começaria a trazê-los de volta a Israel, a Jerusalém, e faria agora uma nação eterna, onde só haveria judeus crentes e onde os gentios crentes participariam desta nação com um só povo, uma só fé, um só Senhor. O versículo 1 também fala sobre bênçãos e maldições, que é exatamente o que está em Deuteronômio, capítulo 28 e 29. Vamos também na citação da aliança palestina, ou aliança da terra, em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 64 a 68. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Mostra que as pessoas estariam desesperadas de estar nessas nações. Elas seriam ameaçadas de morte cotidianamente, escravas. Versículo 66. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de dia e de noite, não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pavor que sentirás no coração e pelos espetáculos que terás diante dos olhos. O Senhor te farás voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse. Nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre.
Os judeus seriam escravos e seriam dispersos entre as nações, seriam vendidos e ainda teria pessoas que não gostariam que não compraria eles. Eles seriam humilhados. Então aqui, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 64 a 68, trata da aliança palestina, assim como Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 10, trata da aliança palestina. Então, tanto a aliança palestina fala quais são as consequências da desobediência, como também, quando houver arrependimento, o que Deus fará com eles para restaurar Israel. Versículo 17. Assim diz Jeová de Sabaote: considerai e chamai carpideiras para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Aqui o Senhor está chamando mulheres carpideiras para chorar. São aquelas mulheres que ficavam num velório, num momento fúnebre, e começavam a chorar constantemente, a gritar, a bater no peito, a espernear, em luto pela dor do ente falecido. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de condições contratavam essas mulheres para chorar. Aqui e agora o Senhor está chamando essas mulheres carpideiras para chorar pela nação. E aqui o Senhor ainda pede, tem que ser mulheres especialistas, mulheres profissionais, para que chorem, mas chorem muito, porque esta nação será destruída. Vamos ver esse mesmo versículo 17 na Bíblia de David Stern. Assim diz Adonai Tsabaoth: escrevam isto, juntem mulheres pranteadoras para que venham, mandem chamar as melhores em prantear, e elas virão. Versículo 18. Apressem-se e levantem-se sobre nós o seu lamento, porque os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Aqui o profeta Jeremias, Adonai, está pedindo urgência para elas. Venham logo, apressem e chorem, chorem, chorem muito, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. O Senhor tem urgência. O Senhor tem urgência no juízo. O Senhor tem urgência em praticar a justiça para uma nação que vivia de injustiça. O Senhor está chamando, chamem as profissionais, as melhores planteadoras, apressem-nas para que elas venham e chorem amargamente por uma nação iníqua. Versículo 19. Porque uma voz de pranto se ouve em Sion. Como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. O versículo 19 mostra as carpideiras falando sobre o cenário que elas estavam vendo. Em outras palavras, as próprias carpideiras, elas estavam testemunhando os acontecimentos da ruína, da queda de Judá e de Jerusalém. Então o que elas dizem aqui no versículo 19? Estamos sobremodos envergonhados porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Aqui mostra que elas estavam vendo apenas destruição em sua cidade, nas suas ruas, nas suas vizinhanças. Elas estavam sem moradias. Então ali é um cenário muito mais caótico para elas, porque elas eram contratadas para chorar em um funeral que não era dos seus entes queridos. Agora elas iam chorar porque os seus próprios entes queridos poderiam estar mortos, porque a sua vizinhança, as suas casas, a sua comida foram destruídas, roubadas e saqueadas. Então imagine o desespero que as carpideiras estavam, desesperadas e choravam fortemente.
E elas dizem aqui no versículo 19, estamos arruinados. Versículo 20, ouve, pois, vós, mulheres, a palavra de Adonai, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Aqui o profeta Jeremias está dizendo, ouçam a mensagem de Adonai, ó carpideiras. E aqui o Senhor está dizendo para elas, ensinai o pranto às vossas filhas e cada um a sua companheira a lamentação. Aqui o Senhor, através do profeta Jeremias, estava dizendo a elas, ensine as vossas filhas e as vossas amigas a chorarem muito, por causa da gravidade da situação que ficará Judá. Então note que as carpideiras foram poupadas dessa ruína. Então elas serviram como testemunhas das profecias de Jeremias. Jeremias antecipou, chorem, porque o Senhor vai destruir essa nação que abandonou a lei. Então depois, no momento da ruína, elas seriam chamadas e chorariam. E elas se lembrariam aquilo que o profeta Jeremias disse antes da ruína vir. E elas ensinariam as próprias filhas dela e as amigas a chorarem diante de um cenário tão grave de pecado e caótico que estava Judá. Versículo 20 da Bíblia de David Stern. Mulheres, ouçam a palavra de Adonai, que seus ouvidos recebam as palavras de sua boca, ensine suas filhas a chorar, e cada uma ensine a amiga a lamentar. Imagine como estava para que a própria mãe tivesse que falar, filhas, chorem conosco amargamente, porque perdemos tudo. Versículo 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios. Exterminou das ruas as crianças e os jovens da praça. Aqui mostra que os babilônicos, quando invadiram, mataram muita gente. As ruas cheias de cadáveres. As crianças que estavam brincando nas praças foram assassinadas. Os palácios cheios de cadáveres, as casas queimadas, palácios queimados, jovens deslacerados nas praças. Morte por todos os lados. Morte, morte, morte. E por fim, versículo 22. Fala quem? Jeremias. Assim diz Adonai. Os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gazela atrás do segador, e não há quem as recolha. Então a ideia aqui é, quando o ceifeiro ele corta o trigo, aí vem um indivíduo atrás dele que recolhe o trigo que a primeira pessoa cortou, ele recolhe, faz um montinho, que é um molho de trigo, e leva para preparar o trigo, para trilhar o trigo. E aqui está dizendo no versículo 22 que os homens, os cadáveres dos homens, haveria tanto, é como a Babilônia veio cortando o trigo. Quem é o trigo? Os homens, a nação, e vai matando, matando, matando. E aí não haveria outro indivíduo atrás para colher os cadáveres, queimar ou enterrar. Haveria tantos cadáveres que os cadáveres ficariam espalhados pelas ruas, pelas cidades, pela nação, de norte e sul, de leste a oeste. Morte por todos os lados, e os cadáveres ficariam apodrecendo como esterco sobre o campo, apodrecendo. Então o trigo primeiro era cortado, vinha um indivíduo atrás, pegava o trigo, fazia um molinho e levava para trilhar. Só que agora a Babilônia viria para matar e não haveria um segundo indivíduo para pegar os cadáveres e enterrar. Eles seriam humilhados e os seus corpos estariam expostos
diante do sol, da lua e das estrelas, apodrecendo, cheirando mal e levando doenças e pragas para os que conseguissem escapar da morte. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. Fale, eis o que diz Adonai, os corpos das pessoas estão espalhados como esterco em campo aberto. Em campo aberto, como trigo deixado pelo ceifeiro, sem ninguém para juntá-lo. O povo nós apenas seria consumido, os ímpios, assassinados, como também mesmo os cadáveres deles seriam humilhados, por causa da tamanha iniquidade que a nação estava. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.